como é que de fato chegamos aqui em termos da Lei Geral de Proteção de Dados? É que tem ainda, antes do século XX ainda, em 1890, quando a gente vai para a doutrina desse tema privacidade, é a primeira vez que se fala em privacidade, na verdade, é em 1890, numa publicação de uma revista de direito, onde dois cientistas colocaram lá o direito à privacidade e eles reconhecem o direito de estar só. Então, esse tema, a partir daí, ele veio evoluindo, né? A gente tem como um primeiro grande marco a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, quando a gente sai daquela, né, confusão ali da Segunda Guerra, da Alemanha nazista, Holocausto, aquela história toda, e a partir daí, uma série de legislações aí vão sendo produzidas e evoluindo o tema, né, como você falou. Aqui no Brasil, Constituição de 88 é um grande marco, mas a gente tem também a Lei de Acesso à Informação, é outro grande marco, a Lei Carolina Dickmann, né, que é dos crimes digitais, a gente tem o Marco Civil da Internet, e chegamos, então, na LGPD. Mas qual é o grande diferencial, então? Se a gente tem esse histórico todo já de legislação tratando o tema privacidade, o que é que a LGPD tem de especial? O que acontece é o seguinte, é que já lá em 1890, naquela primeira aparição do tema privacidade, os autores daquele artigo, eles já naquela época disseram o seguinte, olha, a evolução tecnológica, e na época a evolução tecnológica era a câmera fotográfica instantânea, a que eles fizeram a referência, mas assim, a evolução tecnológica, elas podem atrapalhar o nosso direito à privacidade, o nosso direito de estar só. E o tempo mostrou, e a doutrina hoje é pacífica nesse sentido, que não dá para você fixar um conceito de privacidade. O conceito de privacidade e as ferramentas que garantem a proteção da privacidade, elas precisam evoluir com o tempo e com a tecnologia. E aí, a LGPD, ela tem um grande diferencial nessa história, que é o seguinte, o título da lei é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quer dizer o seguinte, lá dentro do tema privacidade, dados pessoais foi pensado e mereceu um tratamento específico. E por que é que isso aconteceu? A gente vive hoje uma sociedade de Big Data, né? A gente vive hoje grandes números circulando na rede a todo instante. Então, se todos nós aqui estamos em computadores aqui, ou telefone, você colocar aí na internet uma perguntinha assim, o que acontece na internet em 60 segundos, você vai ver o tamanho de coisas que acontecem na internet em 60 segundos. Eu anotei algumas aqui só para ilustrar a nossa conversa. Ó, 1 bilhão de dólares são gastos online em 60 segundos. 180 milhões de e-mails são enviados. 1,4 milhões de deslizamentos no Tinder são realizados. Mais de 41 milhões de mensagens circulam pelo WhatsApp, pelo Messenger. 4,5 milhões de vídeos são visualizados no YouTube e por aí em diante. O que é que isso significa? Numa sociedade de Big Data, dados pessoais merecem um tratamento específico para que a gente garanta a privacidade. E é aí que a LGPD se torna tão especial. E ela traz para a gente também uma outra característica. Ela diferencia o que é dado pessoal do que é dado pessoal sensível, que é aquele dado pessoal que pode causar para o titular qualquer tipo de discriminação ou constrangimento. Então, questões de ordem religiosa, quais são suas preferências políticas, filiações sindicais, opções de sexuais, enfim, qualquer coisa que possa causar no titular uma discriminação ou um tratamento diferenciado é tratado na lei como um dado pessoal sensível.
e ele tem um tratamento ainda mais específico dentro da lei. Então, veja, o fato da LGPD pensar o tema dados pessoais e tratar especificamente, não tirou da legislação todo o outro tratamento do tema privacidade. E o que é que isso significa? Todos aqueles outros instrumentos do nosso ordenamento, eles continuam válidos. Então, a LGPD ela não é suficiente em si mesma, vamos dizer assim. Ela vai atuar em conjunto com o Código Civil, ela vai atuar em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor, ela vai atuar em conjunto com a Lei de Acesso à Informação. Esse arcabouço vem para garantir a privacidade do cidadão. E a lei, ela prevê alguns papéis, que é o titular do dado, que é a pessoa física, né, que interessa mais aqui na nossa discussão. Ela prevê o controlador do dado, que é aquela pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, que trata os dados de uma pessoa física. E o que é tratar dado? Qualquer operação sobre os dados pessoais. E ela trata o operador, que é aquela pessoa física ou jurídica que trata o dado em nome de um controlador. Então, para dar um exemplo prático aqui, né? Suponha que você tem uma conta numa empresa de telefonia, por exemplo, na Claro, na Oi, na TIM. E um belo dia você liga para a Oi, porque você quer tratar do seu plano de telefonia. Então, a Oi, você é o titular, a Oi é o controlador de dados, que é quem está com o seu cadastro, você tem um contrato com a Oi, mas provavelmente aquele atendente que está falando com você, ele é um cara terceirizado em uma outra empresa contratada pela Oi, que é a operadora. Ela faz um papel de trabalhar os seus dados pessoais em nome da Oi. Então, esses atores que são previstos aí pela lei, eles vão ter assim a sua dinâmica regulamentada por uma autoridade, que é uma agência reguladora específica, chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, nós chegamos até aqui, a previsão da lei de entrar em vigor era agosto de 2020, com a pandemia, isso foi adiado por medida provisória para maio de 2021, e as sanções para agosto de 2021, mas se a medida provisória for apreciada, esse prazo poderá mudar. Se a medida provisória não for apreciada e simplesmente caducar, porque ela já está na sua primeira renovação de prazo, o prazo de vigência da lei passa a ser agosto de 2020 novamente. E aí, o que é que tem? O que é que tem que até hoje nós não temos constituída essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que seria a agência reguladora, vamos dizer assim, da proteção de dados no Brasil. E várias questões, né, o tema aqui da nossa conversa é os desafios da LGPD, várias questões ainda são meio nebulosas. Por exemplo, setores que são regulamentados por agências específicas. Por exemplo, saúde, né, telecomunicações, e que tratam dados dos usuários nos serviços que elas prestam lá, né, que as empresas prestam. Qual é a agência fiscalizadora que vai incidir e que vai punir e que vai orientar, né, o trabalho dessa empresa que é regulamentada por uma agência específica? Quando é que vai, nesse conflito de interesses, prevalecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados? São temas que ainda estão nebulosos e que a gente não tem resposta para eles hoje. Essa Autoridade Nacional, originalmente, ela está vinculada provisoriamente à Presidência da República, mais especificamente à Secretaria-Geral da Presidência, e ficou-se de regulamentar, né, a localização dela aí na estrutura da administração pública num segundo momento. Então, a LGPD traz esse tratamento específico para o
a proteção de dados pessoais, ela traz essa diferenciação do que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, e ela traz uma regra também, que nos interessa muito aqui nessa nossa conversa, que é o seguinte, eu vou até pegar um bordão aqui da turma de saúde, que fala assim, nada sobre mim sem mim, né? Falam-se muito isso lá na área de saúde. Então, a Lei de Proteção de Dados, ela diz o seguinte, ó, nenhum dado pessoal pode ser tratado sem que haja um fundamento legal que justifique isso. E aí, quando a gente traz para o escopo da administração pública, nós temos uma situação muito particular. Existe um fundamento legal na lei que é para cumprimento, para desenvolvimento de políticas públicas, que é um guarda-chuva, né, que cabe quase que qualquer coisa aí dentro, desde que você tenha uma política pública estabelecida. Aí você vai recorrer a outras partes da lei, que fala de direitos do titular, fundamentos, princípios, e etc, 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 para poder dar o tratamento adequado para a instituição da política pública à luz da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para um início aqui de conversa, eu acho que está excluída do tratamento da lei a pessoa física que coleta dados de outra pessoa física, mas que não é para fins econômicos. Então, por exemplo, se você tem um sistema de câmeras na sua casa e você dá uma festa na sua casa, e as pessoas que vão frequentar a sua festa, elas são gravadas e etc e tal, isso não está protegido pela LGPD, né? Porque não é um fim econômico, não é uma exploração comercial dessa coleta de dados pessoais, no caso a sua imagem, pelo sistema de CFTV lá da casa do seu anfitrião. Então, são características gerais aí da lei, que nesse cenário aqui, nesse tema da live aqui, são os desafios, eu acho que já dá aqui uma sintonizada bem legal para a gente começar o nosso bate-papo.